Casamento e natureza jurídica. Direito de família, direito civil. 1. Casamento. Definição de casamento, as definições modernas e antigas e a definição clássica. 2. Natureza jurídica. 3. Teorias. Temos 3 teorias. 3.1. Teoria individualista ou contratualista. 3.2. Teoria institucionalista, alguns chamam de teoria supraindividualista também. 3.3. Teoria mista ou teoria eclética. Casamento, conceitos, seleção de definições modernas, clássica e antigas. Conceito 1 de casamento. Casamento é um contrato bilateral e solene, pelo qual um homem e uma mulher se unem indissoluvelmente, legalizando por ele suas relações sexuais, estabelecendo a mais estreita comunhão de vida e de interesses, e comprometendo-se a criar e educar a prole que de ambos nascer, fecha aspas, entre parênteses, CB, fecha parênteses. Tal conceito tende a aderir à concepção contratualista e à comunhão de vida e de interesses. Observa-se que a falta de filho não afeta o casamento. Conceito 2 de casamento. Entre aspas, casamento ou matrimônio é um vínculo estabelecido entre duas pessoas mediante o reconhecimento governamental, cultural, religioso ou social, e que pressupõe uma relação interpessoal de intimidade, cuja representação arquetípica é a coabitação, apesar de ser visto por muitos como um contrato bilateral, fecha aspas. Por diversos motivos, as pessoas se casam. Relação afetiva, para obter estabilidade econômica, para obter a estabilidade social, para a formação de família, para gerar filhos, para a educação de seus filhos, para garantir os seus direitos, para adquirir a nacionalidade. Alguns definem o casamento como, entre aspas, o negócio jurídico de direito de família, por meio do qual um homem e uma mulher se vinculam através de uma relação jurídica típica, que é a relação matrimonial, fecha aspas. Ponto. Caracterizando o contrato como uma relação personalíssima e permanente, entre parênteses, duradoura, comunhão de vida, fecha parênteses. Conceito 4 de casamento, entre aspas, o casamento é o ato solene, pelo qual duas pessoas de sexo diferente se unem para sempre sob a promessa recíproca de fidelidade no amor e da estreita comunhão de vida, fecha aspas, entre parênteses, LRP, fecha parênteses. Conceito 5 de casamento, entre aspas, o casamento é um ato jurídico negocial solene, público e complexo, mediante o qual um homem e uma mulher construem família pela livre manifestação de vontade e pelo reconhecimento do Estado, fecha aspas, entre parênteses, PL, fecha parênteses. Conceito 6 de casamento, entre aspas, casamento é a união formal entre um homem e uma mulher, desimpedidos como vínculo formador e mantenedor de família, constituída mediante negócio jurídico solene e complexo, em conformidade com a ordem jurídica, estabelecendo comunhão plena de vida, além de efeitos pessoais e patrimoniais entre os cônjuges, com reflexos em outras pessoas, fecha aspas, entre parênteses, GCNG, fecha parênteses. Natureza jurídica do casamento.
A expressão, entre aspas, natureza jurídica, fecha aspas, é responder à questão, dois pontos, entre aspas, o que significa isso para a ciência jurídica, fecha aspas. Questiona-se qual seria a natureza do casamento. Em que categoria do direito encaixa-se esse organismo ou esse ser? Quais são as suas teorias explicativas? Teorias ou concepções ou correntes, ou quais são as suas teorias explicativas? Para a corrente majoritária, são três as correntes que tentam explicar a natureza jurídica do casamento. Dois pontos. A primeira, chamada individualista ou contratualista. A segunda, institucionalista ou supraindividualista. A terceira, chamada de natureza eclética ou mista. Teoria individualista ou contratualista. Defendem o contrato em regra para o casamento. Tal corrente sustenta a aplicação aos casamentos as regras comuns a todos os contratos. Seus adeptos defendem que o casamento civil é, sem dúvida alguma, um contrato cuja validade e eficácia decorriam unicamente da vontade das partes. Afirma tal corrente contratualista que o consentimento dos contraentes compunha, de compor, o elemento essencial de sua celebração e, por ser contrato, indubitavelmente poderia dissolver-se por um distrato. Teoria institucionalista, ou chamado também de teoria supraindividualista. Conforme a corrente institucionalista, o casamento é uma instituição, ou, entre aspas, instituição social, fecha aspas, cuja interpretação espelha uma situação jurídica, cujos preceitos são prefixados pelo legislador. Argumenta a corrente mista que o casamento é ato complexo, conjuntamente com contrato e instituição. É uma instituição quanto ao conteúdo e um contrato especial quanto à formação. A corrente majoritária chamam de um contrato especial, com características diversas no direito obrigacional, na medida em que, como pondera tal concepção mista ou eclética, assume ele, entre aspas, feição de um ato complexo de natureza institucional que depende da manifestação livre da vontade dos nubentes, mas que se completa pela celebração que é ato privativo de representante do Estado, fecha aspas.